Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as informações que o Vasco tem interesse na contratação do técnico uruguaio Paulo Pesolano, que está atualmente no Real Valladolid, aquele mesmo que passou pelo Cruzeiro ano passado e no início desse ano. Vamos falar disso, como que está a situação desse treinador, quem corre por fora. Dois outros nomes estão aí disputando com o uruguaio a possibilidade de ser técnico do Vasco. Também vamos falar aqui dos reforços, as situações do Léo Cittadini, do Bruno Prachedes e também do Zalazar, que teria avançado bastante com o meia uruguaio. Também vamos falar aqui da matéria da revista norueguesa Josimar Football sobre a empresa norte-americana 777 Partners. A gente não sabe o que realmente está acontecendo, mas eu temo pelo pior, meu amigo. A situação pode ficar feia e vai sobrar pro Vasco. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre aí se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. Bom, pessoal, o chefe de operações aí da 777 se pronunciará sobre a matéria do site norueguês Josimar Football. Trouxe aí denúncias gravíssimas à empresa. O chefe das operações, Nicolás Maia, garantiu à diretoria do Vasco que a empresa emitirá em breve uma nota oficial sobre a matéria publicada nessa última segunda-feira, levantando grandes suspeitas sobre os negócios aí do grupo, né? O Vasco imediatamente pediu explicações à empresa norte-americana que deverá fazer esse pronunciamento, né? A empresa está sendo acusada de utilizar o mesmo dinheiro e passar essa grana por todos os clubes, né? Que é impossível eles ter todo o dinheiro que eles dizem ter. Isso a gente já está começando a ver dentro do Vasco, né? O Vasco não está conseguindo pagar aí os jogadores contratados no início da temporada, sequer está conseguindo trazer novos jogadores, né, para reforçar a equipe, para lutar contra o rebaixamento. Mas o que a gente está vendo hoje é que o Salgado vendeu o Vasco, a empresa mais falida do que o Vasco, né, cara? Essa é a grande verdade, né? É lamentável o que a gente está vendo hoje, mas o futuro do Vasco, ele é tenebroso, cara. Eu tenho muito medo do que pode acontecer com o Vasco. Infelizmente, a diretoria do Vasco vendeu muito mal o nosso clube, né? Poderia ter analisado melhor o mercado, analisado outras pessoas para comprar o Vasco. Logicamente, não poderia ser vendido, por exemplo, para um grupo City, né, que não dá como prioridade os outros clubes a não ser o Manchester City, né? O Bahia a gente tá vendo, né? Também tá lutando lá para não voltar para a segunda divisão e foi vendido pro grupo City. O pior de todos, certamente, é a 777 Partners, né, velho? Tanto que lá no Everton, na Inglaterra, foi barrada a venda do clube inglês para a empresa norte-americana, porque eles não tinham garantias alguma que eles iriam cumprir o que eles estavam prometendo lá no clube inglês, né? Após eles procurarem informações do histórico da empresa e também dos seus fundadores, dos seus sócios, o Everton desistiu totalmente do negócio e não foi vendido à empresa norte-americana. Infelizmente, a diretoria do Vasco, com o Jorge Salgado, com o Osório e todo o pessoal que participou da venda do Vasco para a 777 Partners sabia do mesmo histórico que o Everton procurou, cara. Ele sabia, o Vasco sabia de tudo que o clube inglês sabe atualmente e mesmo assim quis vender o clube para a empresa norte-americana. E mesmo assim o Salgado foi irresponsável e acabou vendendo o Vasco, colocando o Vasco nas mãos dessas pessoas, né? O que a gente está vendo hoje é um absurdo. Claramente o Vasco vai sofrer com isso, todos os clubes envolvidos com a 777 Partners irão sofrer, vão pagar caro, já estão pagando caro, né? Quando você pega o retrospecto de todos os clubes da empresa, todos os times foram rebaixados ou estão na segunda divisão ou até mesmo na terceira divisão. O Vasco estava na segunda divisão e vai voltar para a segunda divisão, subiu e vai voltar, né? A mesma coisa do Genoa, subiu e pode voltar de novo, porque lá no clube italiano eles não estão contratando ninguém também, jogadores qualificados para o clube se credenciar, ficar na Série A do campeonato italiano, né? E lá na Alemanha, o Hertha Berlim caiu. Lá na França, o Red Star está na terceira divisão e o Standard Liège, um dos grandes clubes da Bélgica, quase foi rebaixado de divisão, quase foi rebaixado lá na Bélgica, cara. A situação é complicada. De acordo com a matéria norueguesa, a empresa, tudo que eles pegam, cara, fale, tudo que eles pegam na mão, coloca na mão, vai à falência, nenhum negócio é sustentável e nada dá certo, né? Tanto que a gente está vendo aí todos os clubes deles passando por rebaixamento ou estando no fundo do poço. E para você, torcedor, o que você acha dessa matéria aí? Você chegou a ler essa matéria? Muito importante você conferir, procurar aí, dar um Google aí que você acha facilmente essa matéria sobre a 777 Partners.
Bom, pessoal, o Vasco segue interessado aí na contratação do meio-campista Léo Cittadini e de acordo aí com o Nils Colina, atualmente o Vasco e o São Paulo estão disputando a contratação desse jogador, o que pode esfriar um pouco o negócio com o Vasco e também possivelmente com o São Paulo, é a maneira que o Atlético Paranaense deseja negociar o jogador, né? Ele tem contrato até o final dessa temporada, porém o Atlético deseja uma compensação financeira e uma proposta que seja considerada justa pelo clube. Isso pode ser um entrave, já que ele não está sendo utilizado no Atlético Paranaense e vai ter o seu contrato se encerrando no final do ano. Ele, inclusive, pode assinar um pré-contrato, porém o Vasco deseja contar com ele agora. Porque se ele assina um pré-contrato, ele só vai poder vir para o Vasco em janeiro do ano que vem. O jogador, como eu disse, já falei algumas vezes aqui no canal, está encostado no Atlético Paranaense, pouquíssimo utilizado nessa temporada. Não consigo entender o motivo dele não ser utilizado, já que ele foi peça importante para o Atlético anos atrás. Eu acredito que ele deve estar muito mal fisicamente e tecnicamente também, né? Eu acho que ele deve estar muito abaixo aí dos últimos anos e por isso o Atlético tenta se desfazer do jogador. Além desse jogador, o Vasco também segue interessado no meia Praxedes. A negociação vem sendo tratada com cautela. Vale ressaltar que o Paulo Brax viajou para São Paulo para resolver questões de reforço e também do novo treinador. Pode ser que ele esteja sim tentando a negociação do Praxedes, né, que está situado lá em São Paulo, mais especificamente em Bragança Paulista, e com certeza pode ser que ele vá ser reforço do Vasco, né? O Vasco tenta negociar com o Red Bull a contratação desse jogador por empréstimo. O jogador custou muito caro ao Red Bull. Não sei se eles vão liberar tão facilmente assim ele, apesar de não estar sendo tão utilizado assim lá no Clube Paulista. Também tivemos novidades quanto aí ao meio-campista Rodrigo Zalazar. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o jogador está muito mais perto de fechar com o Vasco do que com qualquer outro clube aqui no Brasil e também fora. O Vasco fez uma proposta de 15 milhões de reais para contratar 60% dos direitos do atleta. O Schalke 04 teria gostado dessa proposta. Pode ser que ele esteja a um passo de ser reforço do Vasco, né? E vai depender mais do jogador, se ele vai querer realmente jogar no Vasco ou se vai querer continuar no futebol europeu. Esse chegaria sim para ser o camisa 10, já que está totalmente descartado a contratação do Lanzini e também de outros nomes aí de peso que foram especulados no Vasco. Além da contratação de jogadores, o Vasco segue em busca de treinadores, né? Já está aí mais de uma semana sem técnico, né? Vai para sua terceira rodada consecutiva sem um treinador e a situação é muito grave. O Vasco tem que agilizar o quanto antes a contratação de um técnico e hoje 3 nomes estão aí na pauta do Vasco. São eles os técnicos Rogério Ceni, Roger Machado e também tivemos uma novidade do técnico uruguaio Paulo Pesolano, que passou recentemente pelo Cruzeiro e que foi rebaixado nessa última temporada na Europa, lá com o Real Valladolid da Espanha. Inclusive, clube que também é dirigido pelo Ronaldo Fenômeno. Ele meio que fez uma ponte, né, do Cruzeiro para o Valladolid e acabou não sustentando o clube na primeira divisão e foi rebaixado lá na Espanha. Agora ele surge aí como um nome que agrada a SAF do Vasco, já que ele tem experiência em trabalhar no futebol brasileiro e também experiência com um clube que é SAF, né, como foi lá no caso do Cruzeiro. Um nome interessante pelo trabalho que ele fez no Cruzeiro, mas o trabalho que ele fez no início dessa temporada no Cruzeiro foi muito ruim, né? Após a saída dele, o Cruzeiro melhorou consideravelmente com o técnico Pepa. O Pesolano foi para a Espanha e acabou rebaixando o Valladolid, né? É um nome que está em baixa atualmente, né? Não sei se é um nome que vai se encaixar totalmente no Vasco. Ele fez um ótimo trabalho com o elenco bem mediano do Cruzeiro na Série B, foi campeão ano passado, mas era na Série B, né? Nesse ano, jogando no Campeonato Mineiro, ele foi muito mal lá no Cruzeiro, com os mesmos jogadores praticamente que ele conhecia do ano passado, e o Cruzeiro foi muito mal, né? E na minha opinião, ele é um nome melhor do que os outros que estão sendo especulados, mas eu tenho minhas dúvidas se vai dar certo totalmente no Vasco. Apesar dele conhecer o futebol brasileiro, ter conhecido o Vasco do ano passado, ter enfrentado o Vasco na Série B, mas eu tenho minhas dúvidas se vai dar certo, né? Os outros nomes, como eu disse, são do Rogério Ceni e Roger Machado, que estariam correndo por fora. De acordo com algumas informações, hoje o Rogério Ceni estaria um pouco mais perto, já que a situação do Pesolano é tratada como difícil internamente dentro do Vasco, já que ele tem contrato até 2024 com o Real Valladolid e o clube espanhol parece que não deseja se desfazer do seu treinador. Vamos aguardar, ver qual vai ser os próximos passos do Vasco. Fato é de que tem que anunciar logo um treinador, né? Na minha opinião, esse treinador não pode ser, em hipótese nenhuma, o Roger Machado. Se for para trazer o Roger Machado, meu amigo, traz até mesmo aí o Zé Ricardo, Jorginho de volta, porque Roger Machado não dá, cara. Sinceramente, ele não é um bom treinador de futebol, foi muito mal o ano passado lá no Grêmio e com certeza, na minha opinião, o Vasco tem que buscar outro nome. Deixa aí nos comentários aí quem para você tem que ser o técnico do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.